Paz e bem, pessoal. Olha, passando aqui para a gente fazer uma pequena partilha, como eu fiz lá do Maria para hoje, do Baltazar, daquele grande teólogo do século passado. Eu quero partilhar com vocês as leituras outras que eu faço e que pode aí contribuir também para você aprofundar na espiritualidade, na sua vida comunitária e vida de oração. Então, eu fui na livraria Paulinas, e normalmente eu vou lá e escolho alguns livros relacionados principalmente à mística e à espiritualidade cristã. E olhando alguns livros, eu escolhi alguns, e entre eles esse pequeno livro aqui, do Gilson Luiz Maia. Não é o Frei Gilson, tá, gente? Esse aqui é do Gilson Luiz Maia, o discípulo amado. Então, o autor é um biblista, tá? É padre, é sacerdote rogacionista. Rogacionista é uma congregação, né? Então, um grupo de frades, irmãos, né? Que forma aí uma congregação, rogacionistas. Então ele fez seus estudos em teologia bíblica na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, foi assessor da Conferência dos Bispos do Brasil e secretário do Departamento de Vocações e Ministérios do Conselho Episcopal Latino-Americano, na Colômbia, em Bogotá, né? O autor é colaborador da revista Rogate, membro do Conselho Geral da Congregação. Dentre suas obras recentes publicadas pela editora Paulinas, destaca-se o Pai Nosso, Palavra por Palavra, e Maria Madalena, discípula predileta do Senhor. Eu vou deixar os links desses livros também, tá, embaixo, só para que, se você tiver curiosidade, aí você pode olhar como eles são esses outros livros. Não dá para ver aqui, eu acho, né? Tem esses outros livrinhos aqui, tá vendo? Aqui, eu estou falando livrinho, não estou dizendo que são ruins, tá, gente? Eu estou dizendo que eles são pequenos. Então são pequenos, vamos dizer, livretos, né? E por que eu gosto de apresentar esses livros menores nesse sentido assim de obras ligado à nossa prática cristã, né? Porque eles às vezes trazem em pequenos textos algo que é muito significativo para nós. Então o Gilson aqui traz esta visão bíblica para a nossa espiritualidade. É um livro que não é cansativo, ele é super tranquilo de ler, e o autor, e é muito bom isso, que ele traz para a gente meditar e refletir quem é esse discípulo amado do Evangelho de João. É uma personalidade, é uma imagem de discípulo, e o que isso quer dizer para nós? Qual o convite que é feito para nós, né? A gente pode ler esse livro meditando nesse sentido a figura do discípulo amado. É esse que encosta na sua cabeça, próximo ao coração do Senhor, na última ceia, perguntando assim, quem é que vai trair, Senhor? É aquele discípulo que corre mais rápido que Pedro, né, quando escuta das mulheres que o corpo do Senhor tinha desaparecido, e se diz que ele ressuscitou, e eles correm, né? E aí ele corre primeiro, ou seja, um discípulo mais dedicado, né? Ele é mais disponível, está mais aberto, né? Ele tem essa busca contínua e sincera, e aí ele chega, mas ele respeita Pedro, porque Pedro, vamos dizer assim, a autoridade ali na comunidade inicial, né? Ele chega ali no túmulo, não entra, fica ali parado até Pedro chegar. Pedro chega, entra e vê os lençóis à parte, e aí vem ele atrás, entra e acredita. Aí Pedro ainda está vacilante e ele acredita. Também à beira do mar, né, quando eles estavam fazendo a pesca, estava muito cansado, desanimado, à semelhança dos discípulos de Emaús, né? Estavam ali desanimados, cansados, e Jesus aparece a eles depois da ressurreição na praia, está ali assando os peixes, esperando os discípulos.
virem da pesca, né, e ver que eles não pescaram nada, e está meio desanimado, e o discípulo amado vai dizer, olhando para o Senhor, eles não estavam reconhecendo direito, né, porque é o mesmo Jesus, mas é diferente, né, é o mesmo, mas agora é ressuscitado. E é João, o discípulo amado, que fala, é o Senhor. Aí nessa hora Pedro, né, se joga nas águas, né, porque estava nu, se joga nas águas. Aqui não é simplesmente porque estava nu no sentido, como nós vamos dizer, no sentido pelado, né, sem roupa, mas é porque ele se percebe pecador, né, se sente necessitados da graça de Deus. E se jogar na água também, alguns vão interpretar como essa regeneração, né? Essa necessidade de reconhecer pecador e recomeçar, semelhante ao batismo, né? E é assim que Pedro, né, passando por essas situações, vai estar disponível para cuidar das ovelhas. Aquele diálogo, né? Que o Senhor vai dizendo, tu me amas, Pedro, tu me amas, tu me amas. Aí é nessa hora que o Pedro vai responder, apesar de todas as limitações, as dificuldades, Pedro vai dizer assim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, o Senhor sabe tudo, né? Pedro fica meio triste, né? Mas o convite do Senhor, o mandato do Senhor, apacenta minhas ovelhas. E também nesse finalzinho desse trecho de João, na tradição joanina, e também num acréscimo posterior, né, vai dizer justamente de como ali presente nesse diálogo está o discípulo amado, né? E aquele, Senhor, o que vai acontecer com ele? Né? Ele não morrerá? Aí o Senhor responde, olha, se é assim, né, o que você tem assim a ver com isso, né? A gente parece uma má resposta, né? Mas no sentido em que aquela imagem do discípulo amado é a imagem de todos nós, né? Ou seja, no sentido assim que nós precisamos chegar neste ideal. Esse chegar aqui, vocês entenderam, né? Como um processo de caminho, de objetivo. É um ideal objetivo, né? Objetivo nosso de chegar, de caminhar para esta perfeição. Cuidado com a palavra, tá? Perfazer, né, no dia a dia de forma perseverante e constante. Então esse livro nos ilumina nessa questão. O jeito que o autor nos traz, nos faz meditar sobre isto e como que esse pequeno texto nos envolve, né? Quer nos chamar para nos colocar aí. Às vezes, como Pedro, nós somos vacilantes, mas também temos um ideal que é ser como o discípulo amado, inclinar no peito do Senhor, saber dos segredos do seu coração. Também outra coisa que o autor traz assim muito interessante, que aí eu lembrei do teólogo Ron Baltazar, que nós vimos esses dias aqui, tem vídeo aqui sobre Maria para hoje, né? Qualquer coisa você procura aqui que você vai achar. Eu fiz uma espécie de resenha do livro, né? É uma coisa interessante porque a figura, né? O autor traz isso também aqui, a figura de Maria e João, né? Maria e esse discípulo. Como que Maria aí apresenta primeiramente ela, o Senhor não dirige a João na cruz primeiramente, ele dirige a mãe e diz, mãe, assuma esse filho. Né? Não é interessante isso, porque eu falei no outro vídeo passado, que a gente deixa isso passar, né? Às vezes numa leitura assim rápida, a gente não percebe. E se a gente for pegar a tradição da época, que quando morre o filho, o esposo, né, o filho deve trazer a mãe. Se assim fosse, simplesmente uma questão sociocultural ali da época, Jesus tinha falado com João, né, primeiro, olha, leva ela para casa, cuida dela, né? Mas é quase o contrário. Na realidade, espiritualmente é o contrário, né? No sentido sociocultural é o contrário que Jesus faz. E no sentido espiritual é o sentido correto, né? Que é mãe, mulher, né? Maria, mulher. Essa mulher agora no sentido que não é simplesmente a minha mãe, a Virgem Maria, né? Que me criou. Não é a mãe de todos os filhos. É uma eleição de Maria como mãe da igreja, né? Mãe, recebe o filho, né?
Então, esse sentido assim mais profundo, esse livro nos ajuda a meditar. E outra coisa, gente, como é bom a gente ter livros assim, de uma forma simples, não menos profunda, nesse sentido de espiritualidade, que nos ajuda a aprofundar, né? Porque às vezes alguns livros que nós tomamos de Bíblia, às vezes é muito para os especialistas. E o autor aqui, ele acaba trazendo isso para uma linguagem mais próxima de nós. Essa linguagem mais significativa, mais voltada para a espiritualidade, e não fica tão preocupado em assim narrar o contexto sócio-histórico, fazer uma crítica a partir de uma abordagem histórico-crítica, né? Também tem, mas é muito suave, é muito tranquilo. O objetivo dele não é esse método histórico-crítico, simplesmente fazer análise, deixar a análise pela análise, não. Ele traz isso para as implicâncias da nossa vida, em se sentir membro de uma igreja que tem uma mãe, que nós somos a semelhança desse discípulo amado, que também temos as semelhanças de outros discípulos, mas o nosso objetivo é estar nessa dinâmica do discípulo amado, rápido, ligeiro e profundo. Bom, espero que tenha ajudado. Vou deixar a descrição desse livro aí embaixo para que você possa adquirir, né? Ele é um livro pequeno, tem apenas, isso não quer dizer que é ruim, eu já falei isso, ele tem apenas 104 páginas, de uma diagramação muito boa para ler, tá? Tem espaço, vale a pena adquirir, principalmente você que quer relacionar esse conhecimento bíblico com a espiritualidade. Espero que tenha te ajudado e faça a leitura, tá? Com Deus, quando eu tiver outra leitura e puder partilhar com vocês, eu faço aqui, tá? Abraço, paz e bem.